ou gosta de fazer um trabalho no consultório, isso é viável, nós mesmos, no próprio consultório, realizar nossas, em especial, indicação mais precisa, as inlays em consultório. Não que a gente não faça trabalhos um pouco mais extensos, né? Às vezes, quando a gente faz um abuso de técnica, né? Mas é possível, mas vamos lá, como indicação mais precisa desses trabalhos, quando nós mesmo realizamos, seria para fazer trabalhos em lei. Tá? São peças desse tipo, né? A gente tem a possibilidade de realizá-los em cerâmica e resina, né? Eu, particularmente, como já falei, eu gosto de trabalhar em resina, né? Ou para alguns vão ouvir falar em cerômero, tem mais um termo, né, Alipe? Como que era? Cerômero? Polímero de vidro. Como? Polímero de vidro. Polímero de vidro. Polímero de vidro não pegou muito, né? Se não me engano, foi da Cusa que lançou, mas esse termo não pegou muito, né? Então ficou mais os cerômeros, né? Mas são todos trabalhos que, na verdade, são materiais à base de resina composta, que são feitos, que são polimerizados fora da boca, né? De forma, utilizando uma macropolimerização, como a gente vai conversar à frente. Tá? Aqui é uma indicação mais precisa, né? A gente tem aqui várias restaurações de amálgamas, né? E houve uma fratura aqui de uma cúspide, então quando há uma restauração que já é ampla, que já tem um certo tamanho, né, que já tem um certo envolvimento da estrutura dental, e quando especificamente envolve uma cúspide, por exemplo, né, ou já fica uma cavidade muito maior, a indicação mais precisa realmente é fazer um trabalho de forma indireta, não uma forma direta, né? Pela condição de você restabelecer ponto de contato, pela condição de você poder dar mais forma na região proximal, coisas que a gente sabe que no nosso dia a dia, clinicamente falando, é muito difícil, né? Esse tipo de trabalho, quando vai fazer diretamente na boca, se torna bastante difícil, bastante limitado. Né? Eu só ligar. Pronto. Como eu já falei, esse tipo de trabalhos indiretos, de inlay, onlay e até overlay, né, que seria mais amplo, uma estrutura mais comprometida, quando a gente tem que envolver mais ainda o dente, quase como chegando quase a uma coroa total, eles podem ser feitos em polímeros, né, com resina composta ou cerâmica, tá? Então, tanto com resina composta como cerâmica, a gente consegue realizar esses trabalhos e quando a gente pode fazê-lo, quando é possível, quando a gente resolve fazê-los no consultório, a gente pode usar a nossa própria resina composta. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu fui a um laboratório e na hora que eu vi lá o protético, eu falei, caramba, ele não está usando, na altura se falava muito em art glass, né? Hoje em dia já não, já há muito tempo não existe o art glass, até hoje ainda tem gente que faz uma coroa de art glass, faz um inlay de art glass. Foi um nome bastante forte, também era da Cusa, né? Cusa, né? Art Glass. E eu lembro que ele punha no laboratório, colocava lá na lista de trabalho deles, que era trabalho em art glass, em leio, coroa de art glass. E eu, quando fui lá visitar, conversando, batendo papo, eu vi que a resina que ele estava usando não era exatamente o tal do art glass, era uma resina composta, né? Aquilo me chocou bastante na altura. Hoje eu pensaria duas vezes, tá? Porque na verdade o material, não digo que seja exatamente o mesmo, mas são materiais que têm trabalhos até mostrando resultados clínicos e propriedades mecânicas muito semelhantes e às vezes até maior, tá? Então é uma resina composta, o que vai mudar a disposição de cargas, a distribuição de cargas, a forma das cargas que estão nesse material e principalmente o que vai mais mudar entre uma inlay feita em laboratório e aquele trabalho que você faz diretamente no seu consultório em relação ao material colocado é a forma de polimerização, que quando você faz na boca, essa forma de polimerização é mais limitada, tá? Enquanto que quando você faz fora da boca, você tem mais condições de melhorar, de ampliar a formação de polímeros e com isso você vai melhorar as propriedades mecânicas e físicas desse material, tá? Qualquer coisa vai falando aí, Alito, tá? Eu interrompo. Essa tabelinha, são duas tabelinhas que é do Conceição, é do Everton Conceição, é de um livro dele de 2007, então já
já tem algum tempo, né? Alguns materiais que vocês vão ver aqui não são, talvez nós nem tenham no mercado, mudaram, mas a ideia, quando eu mostro essa tabela e a próxima, é mais para mostrar a diversidade que nós temos de materiais à base, aqui no caso de resina composta, que mostrando que o que acontece, você vai pegar um material à base de resina, de polímero, das várias marcas disponíveis, e que, além da polimerização da luz, que nós fazemos normalmente no nosso consultório, quando fazemos uma restauração direta, ele vai ter uma polimerização adicional, que nós chamamos de macropolimerização. E como vocês percebem nessa tabela, vocês veem que tem vários tipos de polimerização, usando calor e pressão, usando luz sob vácuo, ou seja, fica um ambiente de vácuo naquele forninho e aplicando luz mais calor, apenas fotopolimerização, só calor, enfim, pressão e temperatura. Tá? Então, o primeiro material que veio para isso até foi o Isosite, né? Isosite em lenho-olei, isso nos anos 88, 89, que era com pressão e temperatura, basicamente, melhorando aí sim as propriedades daquele material, daquele polímero, né? Que na altura era o Isosite em lenho-olei, tá ok? E as indicações que podem ser feitas para esses materiais, tá? Quando de forma você faz em laboratório, quando manda para uma utilização, uma polimerização adicional em laboratório de forma indireta, você pode ter diversas indicações, desde inlay, como a gente estava falando, passando por olei, facetas, próteses fixas, né, com uma certa extensão, é lógica, como qualquer prótese fixa estética ou livre de metal, tem um limite para a utilização desse material, que nós não vamos exatamente conversar aqui. E aqui as diversas porcelanas que podem ser usadas no mesmo sentido, desde inlay até cerâmicas, né, e os tipos de cerâmicas que nós temos no mercado. Aqui também, como eu já falei, é de 2007, então esses materiais são anteriores a isso, com certeza, defasagem de 2, 3 anos, nós temos outras marcas comerciais hoje. Mas o que eu mais gosto de ver é essa terceira tabela, de mostrar mais essa terceira tabela, que é a grande dúvida que os profissionais às vezes têm, quando ele vai falar, vai indicar uma coisa ou outra, o que é melhor e o que é pior, o que é melhor na cerâmica, o que é melhor na resina, né? Isso deixa todos nós confusos, né? Não é porque você é professor ou dá aula, porque você tem 30 anos de formado, 35 anos de formado e outra recém-formado, não, essa dúvida, vamos dizer assim, ela persiste, né? Às vezes vai muito de as vantagens e desvantagens do material, vai depender muito de quem vai usar. Eu costumo falar que o melhor material é aquele que você domina, seja em qual situação for, em qualquer área da odontologia, por aí afora, né? Se você se sente à vontade, você tem mais habilidade em fazer uma amálgama e confia num amálgama e tudo mais, você tem que fazer amálgama, não tem problema, desde que o seu paciente aceite. Aqui é a mesma coisa, você vai trabalhar com resina? Não, eu prefiro usar cerâmica. Então, vai muito realmente poder observar o que tem de vantagem e desvantagem nos materiais, que não existe um material perfeito, né? Não existe um material ideal, tá? Mas é muito interessante você ver aquele material que você, de certa forma, ou domina, ou gosta de trabalhar, seja por facilidade, seja por custo, enfim, por experiência, né? Então, sempre vai ter o prós e o contra de qualquer material. E aqui é uma listinha bem bacana, porque ela é simples, né? Ela, né, dá alguns parâmetros que a gente às vezes fica em dúvida, que desgasta mais, que desgasta menos, é ruim. Né? A gente percebe nessa tabela, olhando ela como um todo, que não existe exatamente nada ruim. Né? Né? Na hora que você fala resistência ao desgaste, a cerâmica é excelente. A cerâmica, se bobear, ela não desgasta, ela pode fraturar, mas não vai desgastar. Né? Às vezes até o problema da cerâmica, se pegar a evolução da cerâmica nos últimos 15 anos, 10 anos, é tentar fazer cerâmicas mais moles, vamos dizer assim, né? Porque ela é tão dura que ela acaba desgastando, às vezes, o dente antagonista. Então, a briga da cerâmica é fazer um material que seja mais, entre aspas, mais mole, mais biológico, vamos dizer assim. Enquanto que a resina é no sentido contrário, por ela, entre aspas, desgastar. Então, o sentido é fazer uma resina que aguente mais o desgaste, as forças mastigatórias, e assim vai. Né? Então, você vai vendo, né? Cerâmica, às vezes,
a técnica é mais complexa. A resina é uma técnica mais simples. Como eu falei, se você gosta, se você tem habilidade, eventualmente você mesmo, como profissional, pode fazer uma resina indireta no seu consultório. A gente vai falar isso lá na frente, né? Quer dizer, a técnica, né, que laboratorial, mas a técnica de confecção de uma resina é muito mais simples do que a cerâmica. Então, não é nem questão de você, eu tenho que pagar o laboratório é caro. Não existe laboratório caro. Se você pegar e fizer... Eu costumo falar, não vou fazer a resina no meu consultório porque está mais barato que eu não preciso pagar o protético. Esse não é o argumento, tá? Esse não é o argumento. O que você pode falar que você vai fazer no seu consultório é porque, de repente, você vai ganhar uma sessão clínica, ou eventualmente você pode até fazer, ou, às vezes, 2 sessões clínicas, quando você trabalha com laboratório, às vezes vai, prova e tudo mais, né? Mas você tem que ver que para você fazer aquela restauração indireta no seu consultório, independente de você pagar um laboratório, aquele horário, aquele momento que você está confeccionando o modelo, confeccionando o troquel, isolando o troquel, esculpindo aquela restauração no seu modelo, polimerizando, macropolimerizando, aquele tempo que você está usando, aquele tempo você poderia ou deveria estar usando, às vezes, com o paciente, um atendimento clínico. Então, aquele tempo você também deve ser pago, tem que ser custeado. Não é porque você não pagou 300, 400 reais para um laboratório fazer uma peça e você que fez, que você não tem que ser remunerado. Tá? Aí já é um outro. Posso fazer um contraponto? Posso fazer um contraponto? Deve, você gosta. Eu falei, agora vem o Alípio, né? Vai falar da gestão aí, né? A gestão, né? Porque hoje, né, se a gente pegar na forma como a gente está hoje com os consultórios e com nossas agendas, que eu duvido que alguém esteja com o horário lotado hoje, né? Mesmo quem já está voltando a trabalhar normalmente. Hoje é sábado, não trabalho, Alípio. Tá vazio. Hoje é sábado, hoje é mais vazio, né? Mas nessa situação que estamos hoje, a gente tem uma série de tempos ociosos no nosso consultório, né? E um monte de janelas abertas, e de repente é uma forma de você gerenciar essa ociosidade do consultório, agilizando esse tempo vazio para fazer certos trabalhos que você poderia poupar ao lado do laboratório. Então, um trabalho desses ele é interessante para você pegar aquele horário vazio e você ocupar aquele horário vazio com alguma atividade que te renda alguma coisa. Então, a confecção de uma inlay, a confecção de uma moldeira individual, um plano de orientação para uma prótese total, enfim, esse tipo de trabalho a gente pode voltar a fazer no nosso consultório, gerenciando, então, um certo, eu não vou dizer ganho, porque não é um ganho, na verdade, você vai economizar a mão de obra do protético. Você vai deixar de gastar, né? Você vai otimizar o seu tempo, né, Alípio? Então, você otimiza esse tempo ocioso de agenda, que eu acho bastante interessante. Além do que, você pratica cultura, que para muitos isso daí pode ser uma terapia, né? É verdade, é verdade. Então, tudo bem. Então, veja, aqui vocês veem, não vou nem questionar, ficar falando um a um, não é a ideia, mas, por exemplo, eu gosto muito da ideia quando, como eu falei, Arthur, e não quer dizer que é o melhor material ou a melhor técnica, tá? Mas Arthur, eu gosto de trabalhar com resina composta quando se fala em lenha ou lei, tá? Então, não estou falando em laminados, não estou falando em coroa total, nem nada, tá? Mas falando em lenha ou lei, é um material, é um tipo de peça que eu gosto de fazer em resina composta, tá? Mas eu gosto muito aqui do polimento na boca, né? Uma resina composta para eu fazer um ajuste e fazer um polimento, devolver o polimento. Não que não seja possível fazer isso em cerâmica, mas a resina na boca, você fazer depois de cimentada, depois de colada, é mais fácil você fazer isso numa resina do que, às vezes, numa cerâmica, tá? Outra coisa é o reparo, né? Reparo, uma adaptação. Hoje, a adaptação das cerâmicas são muito boas também, né? Mas, em tese, até a resina você consegue um trabalho melhor. A possibilidade de reparo em resina é excelente, enquanto que na cerâmica a gente sabe que tem, às vezes, uma dificuldade, não é que seja impossível, né? Mas às vezes precisa fazer um reparo. Então, são algumas situações que você leva o profissional a preferir um ou outro material. Eu não gosto de falar que um material ou outro é melhor ou pior. Então, volto a insistir, você se sente à vontade, você gosta, tem facilidade de trabalhar com um material ou outro, é um material resina composta, é um material que me parece bastante interessante, tá? E hoje é onde nós vamos fechar hoje o nosso assunto aqui. Então, as resinas compostas, levou-se a fazer peças em resina compostas, ou pensar em fazer em resina compostas, de forma indireta,
e não a direta, porque a resina composta, como todos aqui provavelmente sabem ou têm noção, né, quem está aqui, desde que mesmo que sejam os estudantes, a resina composta ela apresenta a contração de polimerização, melhorou-se muito ao longo dos anos, né? Mas é um material que ainda existe, essa contração é inerente ao material, eu costumo falar, acho que todo material que a gente trabalha na boca, de alguma forma, ele, depois de que geleificou, depois que ele polimerizou, depois que ele curou, seja o que for, ele acaba diminuindo, ele tem uma certa contração, alguma alteração no seu volume, né? E nas resinas compostas, quando feitas de forma direta na boca, principalmente as fotoativadas, certo? Que a gente usa a luz, que é, eu diria que 100%, né? Que a gente faz hoje, a gente usa fotopolimerização, elas contraem de uma forma muito rápida, tá? Então, quando a gente fala em trabalho indireto, a gente faz com que, a gente procura fazer com que essa contração se dê fora da boca, ou lá no laboratório, ou no seu modelinho que você está fazendo. Então, não é que você vai eliminar a contração, mas você vai fazer essa contração fora da boca, e quando se levar a boca, quando você for fazer essa cimentação na boca dessa peça indireta, assim, lei ou essa lei, você vai ter apenas, vamos dizer assim, a contração da linha de cimento, que também é uma resina composta, só que é uma linha, é bem fina, né? Então, esse problema da polimerização vai ser minimizado, não vai ser eliminado, mas vai ser minimizado. Outra questão que a gente tem é quando você faz uma restauração direta na boca, né? Diretamente na boca, você faz aquela restauração direta na boca, você, na medida que você polimeriza, pensando numa boa polimerização, com um bom fotopolimerizador e usando as técnicas da forma mais adequada e de forma adequada, a gente consegue, as resinas compostas têm uma polimerização na ordem de 60%, 70%, vamos dizer assim, tá? E claro que mesmo depois daquela polimerização que nós fizemos na sessão clínica, essa polimerização ainda avança, tá? Por isso que se fala que o ideal é você fazer a restauração, dar um acabamento naquela sessão e o polimento final, acabamento final numa segunda sessão para que haja ainda, vamos dizer assim, mais formação de polímeros naquela restauração direta. E aqui o que acontece? Lembra que eu falei que a gente faz uma polimerização extra, que quando você pega o material indireto, a gente mostrou na tabela lá, tem várias formas, usando pressão, usando calor, usando vácuo. Isso a gente não pode fazer na boca do paciente, é lógico. E isso chama-se macropolimerização, ou seja, eu vou tentar aumentar o número de polímeros formados na minha material. Aumentando o número de polímeros, essa formação de cadeias poliméricas, eu vou fazer com que esse meu material ele tenha propriedades mecânicas melhoradas, físicas melhoradas, propriedades estéticas melhoradas. O material mais bem polimerizado mancha menos, pigmenta menos, vai ter uma longevidade maior, tá? Então, isso também é um dos fatores que são problemas numa resina composta direta, que nós, quando fazemos essa macropolimerização, quando nós, além da polimerização pelo nosso fotopolimerizador convencional, nós levamos esse material sob uma outra luz, ou sob pressão, sob calor, num ambiente livre de oxigênio, enfim, são formas que a gente vai procurar aumentar essa polimerização desse material. Alguns fabricantes até dizem que alguns fornos, algumas técnicas de macropolimerização conseguem uma polimerização na ordem de 95%. Tá? Mas, de qualquer forma, você consegue maior número de polímeros em relação à polimerização feita em consultório, tá ok? Deixa Que eu te aqui fazer são aqui os uma tratamentos que nós... Eu tô aqui vendo. Pode falar. Perguntando aí, nossa. E se alguém tiver dúvida, eu não sei, eu não estou acompanhando aqui, Alípio. Não, no chat. Eu vou controlando aqui. Tem gente perguntando qual resina mais indicada, né? Você tem no seu consultório, pode ser? Isso, é isso. A resina é qualquer uma. É lógico que quanto melhor a resina, melhor as qualidades finais da propriedade da própria resina, que são inerentes ao material que você está usando. Mas, a princípio, a resina que você tiver serve, não tem problema. Mas é lógico, eu vou voltar a falar, eu já falo, às vezes até eu comento em aulas de resina, tem até uma aula, tem um dos vídeos do nosso YouTube, tem uma sequência de uma aula que foi fragmentada em 3 ou 4 de resinas diretas e resina composta. E nessa aula, se alguém resolver assisti-la, a gente costuma falar o seguinte:
Claro que o material é importante, tá? Claro que uma resina, você não vai falar assim, poxa, Arthur, quer dizer, então você está me falando que aquela resina que eu pago, que está em oferta lá na Dental Y por R$ 15, ela é igual àquela resina nessa mesma dental que está custando R$ 200. Não, não é isso. Claro, existe a qualidade do material, sem dúvida alguma, tá? Claro, também que um material de um custo maior, de um valor maior, ele provavelmente ele vai te permitir uma longevidade maior, seja dos seus trabalhos diretos ou indiretos. Então, vamos pensar assim, uma resina, vamos dizer assim, mais cara, é uma resina com melhor qualidade, com propriedades mecânicas e tudo mais. Mas aí é o que a gente fala, não adianta você pegar, comprar uma resina fantástica, comprar uma resina de R$ 500, 4 gramas dela, tá? E você não souber usá-la, não fizer uma boa polimerização, não trabalhar com ela de forma adequada nem nada. Tá? E vale isso para cá. Então, veja, uma resina, eu diria assim, com a resina, eu não vou fazer propaganda, não me interessa fazer propaganda aqui nem nada, tá? Até porque todas as boas marcas do mercado têm suas vantagens e desvantagens, ou suas qualidades próprias, cada uma delas. Mas uma resina média, qualquer resina que talvez 4 gramas, o tubo esteja entre seus R$ 50 e R$ 100, é um material bastante adequado. Mas você pode comprar, você tem uma resina de R$ 500 que tem a característica de opalescência, de propriedades ópticas, de resistência mecânica, todos os trabalhos mostram, perfeito, ela vai ser muito melhor, provavelmente ela vai dar uma longevidade ao seu trabalho, seja ele direto ou indireto, maior do que uma resina, talvez de R$ 20. Mas se você trabalhar de forma adequada, se você também não polimerizar direito, não manipular bem a resina, me desculpe, não adianta ser uma resina cara. Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito. Tá? Você vê, se alguém tiver dúvida, ou se quiser dar uma interrompida de repente, tá bom? Tranquilo? Só Quer para falar alguma coisa, Alípio? Não, eu Mas eu acho costumo falar, esse tipo de trabalho é preferível falar assim, usa aquela resina que você está usando no seu dia a dia, aquela que você já tem habilidade com ela, você tem uma melhor intimidade com ela, você conhece esse material, então não vai inventar hoje, não, eu vou comprar uma resina a mais cara que tiver no mercado. Pode ser que você chegue até você ter aquela curva de aprendizado com material novo, às vezes você vai ter muito mais insucesso por conta dessa curva de aprendizado. Se tem um material que você já está acostumado a trabalhar, você se dá bem, você conhece, é o material ideal que você tem para usar, tá? Acho que é isso que o Marcelo queria saber. Ele até comentou a respeito das híbridas e das nano, mas não tem muita diferença no resultado final. E aqui, para dar uma satisfação para o José Gonçalves, que está fazendo um comentário lá no YouTube, a respeito dos pontos de contato, eu acho que você vai comentar mais para adiante alguma coisa a respeito do ponto de contato, né? Eu vou falar nas vantagens lá e ali a gente pode retornar. Então a gente deixa para É responder isso? esse questionamento lá na frente, né? Tá bom. Qualquer coisa, volta, José. Qualquer coisa, você pode dar um toque e a gente retorna, tá? Ele está no YouTube, né? Tá no YouTube. Eu estou acompanhando aqui, vendo as perguntas, eu vou. Tá legal. Então, a macropolimerização, como vocês veem aqui, né, a básica, né, tem várias formas de você aumentar essa formação dessas cadeias poliméricas, né? Mas a mais, vamos dizer assim, a rotineira, ou a mais comum em diversos sistemas, sejam de quais forem, é, além da fotopolimerização, o tratamento térmico ou térmico compressão. Tá? Outra forma são as restaurações da resina, a gente pode usá-las de forma direta, que é a forma que vocês provavelmente todos trabalham, né, no consultório, né? E trabalho indireto, que seria que você vai fazer uma moldagem, vai confeccionar um modelo e você vai fazê-lo de forma indireta no modelo, né? Ou enviando para o seu laboratório, ou eventualmente você mesmo se dando ao trabalho, resolvendo fazer esse trabalho, como disse bem o Alípio, às vezes em épocas de que nós estamos agora, às vezes não é nem questão de economia, às vezes você até vai descobrir uma nova faceta das suas habilidades e também vira uma terapia. E existe uma técnica direta e indireta que houve uma época que ela foi bastante comentada, depois ela diminuiu, né? E a gente percebe de alguns anos para cá, e o Newton Falls, acho que é do Sul, né? Acho que é do Paraná, não sei lá do Sul, ele fala muito, ele trabalha muito com essa técnica, que é um tipo de trabalho que você, ao invés para você, no sentido até de você não, até poupar tempo, você não vai nem fazer moldagem, você começa a confecção dessa sua peça, né? No caso pode ser uma inlay, pode ser uma onlay, enfim, né? Ou às vezes até uma classe 5, né? Em regiões de difícil acesso para trabalhar direto, você começa a modelar, digamos assim, esse seu dente na boca, tá?
dá uma hipolimerização inicial e você remove da boca, complementa, aí no caso não vai para forno, não vai para pressão, não vai para nenhuma macropolimerização, mas você complementa essa polimerização fora da boca, faz polimento, acabamento, e aí você vai e cimenta. Tá? Então você imagina, você não vai moldar, fez o seu preparo bonitinho, insere a resina na boca, isola, claro, né? Além de ser expulsivo, porque esse material tem que sair e voltar. Qualquer trabalho indireto ele tem que ter expulsividade, ele vai falar alguma coisa lá na frente. Então você começa na boca, termina fora da boca e cimenta na boca. Então é uma técnica que a gente chama direta e indireta. Ela começa diretamente na boca e é confeccionada indiretamente fora da boca, fora de forma acabamento e tudo, depois você volta no consultório, tá? Mas o que a gente faz mais usualmente no consultório são as técnicas indiretas quando a gente fala em lenha ou lei, tá? Aqui são restaurações amplas, né? Cavidades amplas, ou fratura, ou trocas de restaurações, ou cárie, né? Enfim, né? São as indicações de uma em lei. Em lei, geralmente, em lei ou lei, né? Em lei é quando ela não envolveu nenhuma cúspide ou nenhuma parte de cúspide, isso é um conceito, não sei se alguém tem dúvidas sobre isso. E on-lay é quando você, de alguma forma, o preparo, o tamanho, a cárie, ou já até a restauração que havia antes, já compromete uma cúspide. Tá? E isso, como a gente até comentou, já falei alguma coisa, começou com a técnica em lei, o isosite em lei ou lei, lá pelos anos, está aqui 89, mas a gente começou em 88, 87, talvez, por aí. E, na altura, a Coulser tinha um kit, tinha um forninho, até que você ligava aqui, ó, vocês veem aqui no Translux, que era um fotopolimerizador de luz halógena, ele tinha um forninho que você ligava aqui, você punha a peça nessa caixinha, não sei se vocês veem aqui o cursor, né? E aqui havia a macropolimerização. Então, a gente vê que esse tipo de técnica, esse tipo de trabalho, usando nossas resinas compostas e no nosso consultório, aqui no caso, usando o próprio fotopolimerizador, aqui no caso eles tinham um forninho, vamos dizer assim, um forninho que era acoplado a esse fotopolimerizador, para você mesmo fazer as suas inlays, né? Tanto que o nome é Coulser Inlay, ó, não é inlay ou lay. A indicação mais precisa, quando você mesmo confeccionar no seu consultório, em teoria, né? Para a indicação precisa é mais para inlay. Quando é um lay e tal, o ideal seria talvez mandar para fazer uma polimerização talvez maior, mas hoje a gente consegue fazer alguma coisa também em nível de consultório, tá ok? E esses sistemas evoluíram, os fornos evoluíram, os tipos de polimerização evoluíram, tá? Aqui algumas classificações também já tocamos no assunto, mas não é aqui. Então a gente vai desde uma inlay, que é uma cavidade em que as cúspides estão preservadas, até passando por uma on-lay, que é quando você, de alguma forma, já envolveu uma, duas cúspides, e até overlay, quando envolve praticamente todas as cúspides e só mantém uma face, seja ela vestibular, seja ela indireta, seria uma overlay. É quase uma coroa total. Tá? São situações que nós nos deparamos no dia a dia clínico. Okay? Aqui uma peça com cimento temporário e aqui o aspecto final de uma inlay aqui no caso, ok? Tá? Aqui já é uma cadê o cursor? Aqui é uma onlay, já envolveu um pedacinho, uma porção, né? Que a gente percebe aqui no provisório, uma porção da cúspide, já é considerado uma onlay. Aqui é uma peça temporária, aqui é um provisório que quando a gente opta ou precisa fazer um trabalho que a gente vai fazer de forma indireta, enviando para um laboratório, então tem um tempo de espera, esse tempo de espera às vezes pode ser alguns dias ou uma semana, então nesse período assim, a gente não vai ficar exposto, ele não deve ficar aberto, né? Então tem que ser colocado de preferência um provisório com resina acrílica, tá? Cimentinhos, massinhas, enfim, dá para colocar, o pessoal sei que coloca, mas o fator desfavorável, principalmente quando esse preparo está muito próximo ao periodonto, é o quê? O paciente não vai ter condições de higienizar nem nada, então quando ele volta para você cimentar, você está arriscado a ter uma inflamação na gengiva ou você te comprometer a cimentação. Então, o ideal é sempre fazer um provisório, um cimento, uma peça temporária para
em acrílico, né, em material acrílico, até talvez algumas resinas que nós temos hoje para essas finalidades. Tá? Aqui eu acho que vai falar, talvez falar um pouco, não vou entrar, né, mas assim, as vantagens dessas restaurações indiretas, né, em dentes posteriores sobre as diretas. Né? As diretas, porque às vezes eu vou optar por fazer uma indireta? Seria, às vezes, o acesso, né? Às vezes, para você ter o acesso até da luz, de inserir a resina, matriz, colocação de matriz, colocação de cunhas, etc., às vezes dificulta. Então, se você fizer a moldagem daquele preparo, daquele dente quebrado, fraturado, desgastado, enfim, você consegue melhor acesso. O fato de você poder fazer uma macropolimerização, ou seja, você consegue fora da boca permitir uma maior polimerização, como a gente já conversou. Aqui está, José, o contato proximal, né? Porque quando você vai fazer uma restauração, que é uma das grandes dificuldades, nós todos sabemos disso, uma das grandes dificuldades que a gente tem quando faz uma restauração direta na boca, colocando matriz bonitinho, colocando cunha bonitinho, parari, preparando aquela matriz de forma a obter uma maior área de contato com o dente vizinho, é o contato proximal. Né? E quando você faz ele de forma indireta, é uma das facilidades que nós temos. Né? O protético, o laboratório tem, enfim, principalmente quando são restaurações mais extensas, né, que envolvam cúspide, parte de cúspide, ou que a cavidade proximal, seja ela distal ou mesial, ela se estenda para vestibular ou para lingual, é esse contorno, né? Esse contorno na boca, por mais que tenha uma bela matriz, etc., a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de fazer diretamente na boca. Então, quando a gente molda, traz esse dente para fora da boca, para o modelo de gesso, por exemplo, você consegue trabalhar esse contorno, você consegue se aproximar mais, essa face proximal do contato com o dente vizinho. Tá? Junto a isso, vai aqui o acabamento e o polimento, tá, Zé? Não sei se também essa dúvida. Dúvida não, né? Com certeza o Zé já foi, é um grande profissional, deu aula em área de prótese, a gente que entrar em prótese aqui, ele dá de 10, tá? O acabamento e o polimento nessa área proximal, que quando a gente faz esse trabalho diretamente na boca de um paciente, uma restauração direta, nós sabemos que por mais que essa matriz que você colocou ali seja nova, bonitinha, lisinha, etc., o polimento, o acabamento na região proximal, a gente não consegue. Ou é muito difícil, a gente vai usar tiras, vamos usar pastas polidoras com escovas e tudo, mas ali na proximal, eu diria que é impossível. Né? Está dependente realmente de uma boa matriz colocada ali, porque é ela que vai dar aquela textura final. Tá? E quando a gente vai passar ali uma lixa, tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado. Se começar a passar demais essa lixa, você acaba rompendo aquele contato proximal que muitas vezes você obteve. Tá? Então, esse acabamento, esse polimento que você faz fora da boca não tem discussão. Né? Você só consegue fazê-lo da forma mais adequada, mais próxima do ideal, fora da boca, do que quando você faz uma restauração direta, uma grande vantagem que tem dessas restaurações indiretas. Né? A adaptação marginal, no modelo de gesso, fora da boca, você consegue ver melhor, talvez aquela região proximal, aquelas regiões cervicais, e você consegue fazer uma adaptação melhor, que depois você vai conseguir complementando na cimentação diretamente na boca. Enquanto que, quando você faz uma restauração direta, você tem algumas dificuldades, todos nós sabemos disso. Né? A gente às vezes fica em dúvida se incluiu bolha, se acomodou bem a resina, como levou em camadas ou não levou em camadas, será que... Né? E temos os artifícios e tudo mais, mas a gente sabe que às vezes aquela adaptação marginal a gente pode falhar, e é um ponto crítico de qualquer restauração, principalmente as estéticas. Tá? Contato oclusal, né? Você consegue ir com menos problemas, vamos dizer assim, vendo o antagonista, tudo, você consegue ter uma condição de talvez limitar os ajustes oclusais do que comparando com uma restauração que você faz diretamente na boca, né? Você consegue uma anatomia, na boca você tem o tempo de trabalho, a sua consulta, o paciente cansando, a boca aberta do paciente, etc. Então, você às vezes a devolução dessa anatomia, você fazendo externa fora da boca, no modelo, você tem um tempo maior para poder trabalhar
e até devolver melhor a anatomia, o formato, às vezes uma caracterização mais adequada, né? Então, de forma indireta, você consegue melhor isso aí, né? A microinfiltração você vai diminuir? É aquilo que a gente falou lá atrás, tá? Você vai minimizar, eu não gosto de falar que você vai diminuir, mas não é que você vai acabar também com a microinfiltração existe, tá? Ela está ali, a ideia é você sem fazer o mínimo, diminuir a possibilidade dessa microinfiltração vir a ocorrer. Tá? Então, você vai o quê? Vai conseguir uma melhor adaptação marginal, você vai melhorar a contração, você vai fazer com que a contração de polimerização seja fora da boca, que os polímeros foram melhor formados, e você vai jogar o quê? Uma menor infiltração devido à adaptação e ao uso de um cimento que vai contrair muito pouco, não vai contrair pouco, ele contrai igual, até mais, né? Mas a película, então a porcentagem nessa película vai fazer com que essa desadaptação seja muito menor. Esse pode ser subgengival, é muito relativo, tá? Não é que pode ser subgengival, todos nós sabemos que o melhor material, a melhor técnica, qualquer técnica adesiva, aliás, ou qualquer dente que usa adesividade, o ideal é que termine-se em esmalte, né? Qualquer trabalho que nós fazemos, não precisa nem ser indireto, que seja numa gengiva, no periodonto sadio, tá? Mas é lógico, que é no sentido de que, quando você vai fazer um trabalho diretamente na boca, que por algum motivo, seja ele lá qual for, não vamos questionar, não vamos discutir isso aqui agora, ele é subgengival para você adaptar a sua matriz, colocar o seu isolamento, colocar uma cunha. A dificuldade que você tem é muito grande. Então, quando você molda aquele dente, aquele preparo, e esse preparo que, sendo, digamos, subgengival, você consegue melhorar essa condição. Então, esse pode ser subgengival no sentido de que você tem uma melhor condição de trabalhar quando ele é subgengival, tá bom? E eu estou com o meu... Né, Alipe, está acontecendo, está tocando aí o meu WhatsApp, né? As mensagens entram e tocam, mas tranquilo, vai tocando aí. Tranquilo, né? Tá Às bom. vezes o seu amigo está mandando mensagem para os grupos em comum e dá isso. Não entendi? Às vezes é o seu amigo aqui que está mandando mensagem para algum grupo em comum aí. Pode ser. Não, mas eu posso até tirar ele aqui, se quiser. Fica melhor? Está atrapalhando ou não? Agora que eu ouvi tocar aqui, que eu... Não, a princípio não. Eu sei que o meu amigo que fez aquilo na última aula, que ficou tocando direto só para me encher, eu sei que hoje ele não vai fazer. Eu acredito que ele não vai querer boicotar minha aula, tá? Hoje não. Só o estritamente necessário. Então tá bom. Mas se quiser eu desligo aqui, se achar melhor, é só falar, tá? Tá tranquilo. Tá bom. Então, uma outra dúvida que também sempre se tem eu vou fazer eu estou com uma cavidade aberta, eu estou uma restauração para trocar, enfim, seja o que for, uma cárie, enfim, não importa. Eu faço uma inlay ou eu faço uma onlay? Quando a cavidade é pequena, vamos dizer assim, quando a cavidade é pequena, muitas vezes você vai fazer uma direta na boca, quando ela não te dá grandes dificuldades, é lógico, né? Mas, geralmente, o que é? Uma cavidade que tem, em números, esses números, né, envolve mais do que um terço da distância, o istmo seria maior que um terço da distância de cúspides, né? Mas aí você vai fazendo aí começa a criar, às vezes, a dúvida, principalmente quando tiver uma cúspide mais fragilizada, ou tem um tratamento endodôntico e tudo mais, tá? Então, ver a presença de cárie. No caso, você vai removê-la toda, né? Ou parcialmente, ou como você achar melhor, ou com a extensão que essa cárie teve, né? Então, você remove. Hoje não há necessidade de tirar esmalte, então a gente hoje se limita realmente à remoção daquele tecido comprometido, seja o que fosse tecido comprometido, também não é a hora da gente discutir isso aqui. Nós podemos e devemos preservar ao máximo a estrutura dental, seja ela esmalte é ouro, né? A gente sabe disso, como acabei de falar agora há pouco, o ideal de qualquer preparo é que, em adesividade, é que o esmalte, tenhamos o término em esmalte, tá? E hoje dentina também, né? Então a estrutura dental, o dente como um todo, a gente preserva ao máximo, e precisando, a gente pode usar tanto resina composta como alguns cimentos ionômeros para você reconstruir aquela dentina perdida, tá bom? Mas a gente tenta remover estritamente o necessário, depois nós vamos fazer um preenchimento daquele elemento dental para, a partir daí, sim, fazer esse preparo, tá? Então, a extensão da cárie vai realmente limitar se você vai partir para uma inlay ou para uma onlay, a presença ou não de restaurações antigas, o quanto você vai ter que tirar, a estrutura remanescente, enfim, quantidade e qualidade de esmalte, tudo isso, tá? Eu costumo falar o seguinte,
A gente vê alguns trabalhos recentes até mostrando que o quanto mais você preservar, até aquela cúspide, às vezes muito fina, aquele remanescente de cúspide extremamente fino, hoje por conta de adesividade, né, de suporte. E aí, nesse caso, até vamos por quando você se você optar por uma cerâmica, pela colagem, pela adesão que ela permite, você preserva tudo, até mesmo cúspides que estão muito fragilizadas ou que sobraram muito pouco, você tende a preservar. Agora, sim, vai muito do bom senso clínico, e aí eu caio naquilo. Vai muito de você como profissional. Você está inseguro? Você está assim, puxa, eu não sei, eu acho que era melhor eu fazer uma Onlay. Se você acha que era melhor fazer uma Onlay, faça uma Onlay. Dentro de critérios de preservar, continuar preservando ao máximo o esmalte, ao máximo a estrutura remanescente. Né? Porque a pior situação é você fazer um trabalho que você fala, caramba, acho que aquilo vai quebrar. O paciente vai embora, você fala, meu Deus do céu. Né? Não, faça aquilo que você se sente seguro. Né? Não existe exatamente, vai ter aqui uns números, alguns preparos, não sei quantos graus, não sei quantos milímetros. Me desculpe, a gente não entra com transferidor medindo a cavidade, medindo o ângulo, nem nada. É muito um olhar clínico, e claro que os alunos que estão aqui, pessoas, colegas que estão recém-formados, eu sei que tem esse olhar clínico que às vezes só vai trazer a experiência que traz, ou aquele domínio da técnica, né? Mas básico é assim, você está em dúvida, você tem dúvida sobre aquilo, você acha que eu faço isso ou aquilo, acho que se eu fizesse aquilo era melhor, então faça aquilo que você acha que talvez fosse melhor, né? Mas a ideia é preservar ao máximo a estrutura dental, tá? E para isso a gente vai fazer alguns preparos dentais. Esses preparos dentais, ele vai dar um espaço protético, lógico, tá? Você precisa, isso não se pode esquecer em nenhum momento, você tem que ter um espaço para você devolver o dente, né? Aquela estrutura, aquela inlay, aquela lei, aquela coroa. Então, o preparo dental ele serve para dar um espaço protético, isso você precisa avaliar sempre. Antes de tudo, fazer um contato cruzal, ver onde toca, onde não toca, que norteie os preparos para também evitar que o contato, a emenda entre a sua restauração, seja ela qual for, e a estrutura dental, fique um ponto de contato ali, que vai ser um ponto de fragilidade, isso é importante. Você vai ter, esse preparo ele vai servir para você reforçar a estrutura remanescente, né? Porque a gente falou, você acha que está muito fragilizado, então é melhor cobrir, vamos cobrir, vai virar uma Onlay e tal, né? Vai ter retenção mecânica. Nas restaurações metálicas, ou que não usavam adesão, hoje até restauração metálica, se você quiser, tudo é adesão, tudo é adesivo. Você pode pedir para fazer uma coroa metálica, e essa coroa metálica você tratá-la internamente, fazer retenções, micro-retenções, com micro-etching e tudo mais, e fazê-la adesão, pode cimentá-la. Tá? Tudo a gente pode fazer adesão. Hoje, na verdade, a retenção mecânica que a gente tem é o nosso sistema adesivo, é o nosso cimento. Tá? É lógico que volto naquele ponto. Sinta-se à vontade e sinta-se seguro. Pô, Arthur, eu estou fazendo um dente que ele é um molar, sei lá, é o terceiro molar inferior e o paciente quer preservá-lo, eu não vejo por que tirá-lo, removê-lo, deixa lá. E ele é curto, baixinho. Será que aquilo ali vai segurar? Tá? Então, você pode lançar mão dentro de um preparo dental, às vezes uma canaleta, às vezes um sulco, para você aumentar essa área de contato buscando uma melhor retenção mecânica. Mas, digamos assim, hoje, basicamente, tudo que nós consideramos, quando nós falamos desse tipo de trabalho, a adesão, a retenção da peça ao dente em termos de adesão, usando nossos sistemas adesivos, nossos adesivos, cimentos e tudo mais. Tá? E obtenção da estética. Tá? Isso também é muito importante, porque quando nós estamos avaliando dentes, e eu não vou contar um casinho aqui, senão a gente fica se demorando muito, mas principalmente pense em áreas de pré-molares superiores, em que aproximar de alguma forma, aquele paciente já teve de repente uma restauração em amálgama, aquela região já ficou acinzentada, pigmentada por amálgama, não adianta querer fazer clareamento, não vai resolver. Então você tem que conversar muito com o paciente, então às vezes até trocar uma ideia, porque esse preparo muitas vezes você vai ter que estendê-lo, tá? Para que tirar aquele acinzentado, ou você vai ter que desgastar mais, até pensando na linha final daquela coroa, daquela Onlay, por exemplo. Uma inlay não envolve tanto esse problema, que a inlay ela geralmente fica inlay, fica incluída no dente, então não, às vezes essa emenda não aparece, essa área não, né, não aparece, isso é muito mais comum em peças Onlay que envolvam uma maior área. Então, esse preparo, na hora que você está fazendo esse preparo, você tem que considerar o fator estético e conversar com o seu paciente. Não esqueça disso.
aquilo que às vezes para você, não, é só uma emendinha, é no molar lá no fundo, não tem problema. Se o paciente te procurou para fazer uma peça estética, conversa com ele, porque depois ele vai chegar em casa, vai olhar no espelho, ou até lá no seu próprio consultório, na hora que você mostrar para ele, ele vai falar, mas doutor, ali eu estou vendo a emenda do meu dente com o meu coelho, lá atrás. Ah, doutor, mas eu queria tudo igualzinho. Então, conversa com o seu paciente. Mas é na hora do preparo que você vai estender mais ou menos, ou às vezes partir por uma coroa total, se a exigência for muito grande, para às vezes não aparecer algumas linhas de cimentação. Isso a gente tem que avaliar, isso faz parte do nosso planejamento, ok? Aqui uma inlays, olha que lindo, isso é o sonho de qualquer dentista lá. Esmalte em toda a volta, uma área, um istmo bacana, né? Isso aqui eu não lembro quando eu encontrei no meu consultório, todos os meus pacientes não têm isso, é daí para frente, né? Né, Alípio? Você encontra isso no consultório? Não, não, no dia a dia Não, não. né? Dia a dia não. Poxa vida, se fosse assim era uma maravilha, né? Ah, com A gente certeza. sabe que não é. Mas isso aqui é o ideal, né? Olha que bacana. Então, babela dentina, esmalte em toda a volta, supragengival. Ah, isso não é o que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Isso aqui entre aspas, é fácil de resolver, o mais simples. Os preparos, semelhante ao para-amálgama. Cara, se pegar a galera aqui, o cara não sabe nem o que é amálgama hoje, né? Isso é para pessoas como o Alípio, o José Gonçalves, ele fala, faz um preparo semelhante ao amálgama, mais expulsivo e arredondado, não sei das quantas. Ah, eu lembro. Porque o pessoal hoje já nem sabe o que é, tá? Mas Você, algumas você coisas não importantes. lembra não, né, Arthur? Você não. É? Você não lembra não, né? Não é da sua época, não. Eu só lembro disso, cara. Eu estou naquela fase que eu não lembro de ontem. Lá atrás eu lembro. Eu não sei o que está acontecendo. Mas tudo bem. Ó, aqui são alguns ângulos, tá, gente? Vocês vão me desculpar, você não vai chegar a pegar lá e medir ângulo, mas a gente tem noção disso. Então, vocês imaginem o seguinte, prepara os de inlay, essas peças, seja em resinas, sejam em cerâmicas, elas têm uma... Hoje, as cerâmicas melhoraram muito, mesmo as resinas. Quando se começou em 89, gente, a gente pegava essas peças, quando você ia provar no paciente, primeiro a gente tinha aquela curva de aprendizado que a gente não sabia nem como preparar, né? Então a gente ia provar, essas peças viravam duas na mão da gente. Isso aí não presta, é uma porcaria. Sem experimentar, por quê? A gente fazia peças, às vezes, preparo pensando ainda o que a gente usava para peças indiretas em metal, que precisava ser retentivo, peça encaixar. Essas peças elas têm que entrar de forma passiva. Você tem que pegar essa peça, encaixar no dentinho e ela entrar de forma passiva. Então, o ângulo, a expulsividade dela é maior do que quando a gente compara com uma peça indireta metálica, que normalmente a gente pensa em peças de retenção, que ela vai, entre aspas, travar no preparo. Tá? Então, esse ângulo ele não vai ser de 4, 6 por grau, vai para 10. Né? Eu não vou medir isso, vocês vão medir, desculpa, a gente não vai medir isso, mas só para ter essa noção, que o preparo a gente tem que olhar, ver a expulsividade dele e ver se ele tem ou não tem essa retenção. Fala, mas como é que eu vou saber? Primeiro, olho clínico, preparo e tudo mais. E tem aquilo que a gente conversou lá atrás, que eu falei, tem que ter um provisório. Lembra que eu falei? Um provisório. Então, o provisório de resina acrílica, ele é importante também nessa fase. Que às vezes eu acho que eu preparei o dente com uma certa explosividade, bonitinho, etc. e tal. Às vezes eu acho que eu desgastei, dei espaço para o meu protético aqui, eu deixei espaço para fazer confeccionar a peça. E na hora que eu monto lá meu provisório em acrílico, vejo a oclusão, ajusto, eu vou olhar, percebo que em alguns pontos eu precisaria desgastar um pouquinho mais. Ou eu percebo que a minha peça ela não sai, ela está travando. Se ela está travando, se o meu provisório, se a minha peça temporária está travando, é sinal que ela não tem uma boa expulsividade. Então, a gente faz o preparo e não molda. A gente faz o preparo, confecciona o provisório, vê se o provisório ficou bacaninha, a oclusão, ponto de contato, vê se ele está tendo uma certa passividade ao você experimentá-lo. Dando tudo ok, aí você molda. Senão você já pensou, você prepara, molda, vai fazer o provisório, aí você descobre que, caramba, olha, esqueci, tem um lugarzinho ali que está prendendo, olha, está travando. Aí o que você vai fazer? Tem que repreparar e remoldar. Vai gastar material de moldagem, vai gastar tempo. Então a sequência é prepara, provisório, e aí você molda, tá bom? Até para a gente tentar verificar isso tudo aqui. Eu não vou medir ângulo na boca, eu não sei medir, eu pelo menos não aprendi, tá? Eu não, esse 1,5% de distância, eu consigo ter uma noção, lógico, mas se eu tiver isso no provisório, eu consigo ver muito melhor fora. Então, o provisório, além de proteger, conservar a gengiva, estabelecer a oclusão, etc, 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 tudo aquilo que você já sabe, ele também serve para a gente fazer uma prévia, ele é uma prévia, ele é um protótipo da minha peça. E ele
ele vai me servir nesse momento para não fazer uma moldagem, mandar para o laboratório ele te ligar, doutor, não tem espaço para eu fazer aqui. O doutor, tem um ângulo aqui que, entendeu? Ah, mas eu pus, mas você não viu, doutor? Não, eu pus lá uma massinha, sabe? Como eu falei que ia pregar semana que vem. Não, a gente tem que preparar e o protótipo do meu trabalho é o meu provisório, tá? Aqui são trabalhos, preparos, vão lá, de um molei, né? Cobrindo as duas cúspides, tá? Aqui já preparos atípicos, que é o que é o mais comum, a gente nunca fica às vezes só numa lei, eventualmente tem que envolver só uma cúspide ou parte de uma cúspide. Então, o dia a dia clínico nosso é, primordial, ele é superior. Às vezes eu ficar vendo foto de livro, e nessa foto de livro eu ver que essa foto de livro ela é bonitinha. Não, não adianta, tá? Às vezes você olha aquela foto e fala, mas como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu tenho que às vezes, me adaptar àquela situação clínica. Eu caio muitas das vezes em preparos atípicos, tá? Isso é muito comum no nosso dia a dia. E tem os preparos simplificados no sentido do quê? Se você for pegar um livro, for ver uma sequência de preparo, é muito comum, faz a caixa oclusal, faz a caixa proximal e tal. Lembra que eu falei? O que segura esses dentes na boca? É a adesão, tá? É a adesão. Se é a adesão, a gente, em tese, não precisa ou não é necessário, não se faz tão necessário fazer caixas proximais, caixas oclusais, nada. A gente pode utilizar uma expressividade, ângulos arredondados, isso aqui é o básico, e assentamento passivo. Então, a gente faz muitas das vezes, ou é possível a gente fazer preparos dessa forma, sem grande preocupação com caixas ou retenção. Ah, mas eu me sinto que eu acho que tem que encaixar, que tem que travar. Então, se você acha que você sente que você tem, faça. Tá? Mas é possível, devido à adesividade, eu desgastar o mínimo. Não tem muitas vezes por que eu fazer algumas formas de retenção que vieram, na verdade, daquela odontologia tradicional, com peças metálicas que eu necessitava ter retenções mecânicas, eu precisava formas de encaixes para aquela peça travar, né? Que o cimento lhe ajudava, tudo mais, mas né, ele travava aquela peça. Uma forma também que existe, eu tenho uma certa simpatia, mas vou ser muito franco para vocês, eu não uso isso normalmente, ou não é toda hora que eu fiz, já fiz uma ou outra, ela já veio, já saiu de moda, já falaram bem, já falaram mal, e a gente começa a olhar de novo algumas publicações nesse sentido, mas é uma ideia que me agrada, não vou entrar nos detalhes, mas é um negócio chamado endocrown. O que é o endocrown? No lugar de eu pegar uma coroa, um molar, principalmente molares, tá? Mas já vi trabalhos que vieram até para os pré-molares, que você tem uma grande cavidade, endodontia feita, que você, ao invés de fazer um pino, às vezes fazer um preenchimento, você já parte o quê? Faz um preparo simples ali, tira os oclusais, molda aquela entrada, sem penetrar exatamente. Não é que você vai fazer um conduto, não é que você vai fazer preparo do conduto como se fosse para um pino, mas ela preenche aquela câmara pulpar até as entradas do canal e você faz uma peça só, tá? Ela clínica, não é errada, tá? A gente vê trabalhos aqui, o trabalho tem uma também do Conceição, são trabalhos que você faz um preparo como um todo, né? Você preenche, vai até a entrada dos canais, né? Você, às vezes nem bisela, você diminui, você só diminui a altura, modela, e a peça vem como um conjunto inteiro, né? Ela vem uma coroa que ela encaixa diretamente na boca. O que é o tradicional? O que a gente indica normalmente? Seja não só didaticamente, às vezes até para a gente poder fazer uma peça que tem uma espessura uniforme. Um dente dessa forma é fazer ou um pino, às vezes usar um post ou não, vai depender do remanescente. Molar, eu questiono às vezes a presença de pinos, mas nem sempre é necessário. Pré-molares e dentes anteriores já é mais importante. Mas você vai fazer o quê? Um preenchimento, e a partir desse preenchimento, então, que você vai fazer um preparo, preenchimento com resina, bonitinho, faz a reconstrução, e aí você faz o preparo convencional e faz a peça em resina ou cerâmica. Tá? Essa endocrown, que é uma coroa que fica dentro da câmara pulpar até as entradas do canais. Tá? Ela remove, a técnica tradicional remove todas as cúspides da coroa, deixando forma retilínea, deixando um platô. Ela é bem prática, ela economiza sessão clínica e tudo mais. Tá? Mas é um tipo de trabalho bastante discutível, às vezes em termos de indicação, mas se a gente for pensar em termos de interface, tá?
não vamos entrar no detalhe agora, mas se você pensar que para fazer um preenchimento e tudo mais, você vai ter que ter uma interface entre a estrutura dental remanescente, com o adesivo tal, e mais a resina, e depois você vai ter uma outra interface entre esse preenchimento e a sua coroa final. Você tem várias interfaces, e nem sempre muitas interfaces entre as peças é interessante. Ela quebra algumas, tá? Mais bacana, tá? O que a gente pode fazer? A confecção da restauração indireta, se você resolver não fazer com o seu laboratório, se você resolver você mesmo fazê-la, aquilo que você mesmo pode fazer, preparar, moldar, faz o molde, prepara um troquelzinho, prepara o seu modelinho bonitinho no consultório, você vai isolar aquele troquel, tá? Você vai isolar aquele dente, aquele preparo que você moldou. Você pode isolá-lo, a gente isola, tem substâncias, tem produtos específicos que o laboratório usa. A gente pega um cianocrilato, né? Pega Super Bonder, envolve toda aquela região, tá? Ele já vai dar um espaçozinho e vai ajudar, e vai começar a preencher, fazer, não vamos entrar na escultura nem nada, mas você vai começar a preencher aquele dente, né? Vai confeccionando, fazendo a escultura desse elemento dental, né? E após você fazer a escultura, ver a oclusão, bonitinho, etc. e tal, você vai fazer aquela macropolimerização. Poxa, Arthur, e como é que eu faço? Cada vez que você vai levantando, e aqui a gente não está mais preocupado. Veja, aqui a gente não está como na boca, se a gente estiver usando uma resina convencional, a gente não está preocupado em levar de 2 em 2 milímetros, em 3 milímetros, em camadas, não, você pode levá-la. Tá? Na boca a gente tem que pensar na contração de cada camada. Por isso que se fala em levar em porções de até 2 milímetros, que não se junte duas paredes ou 3 paredes. Quando a gente está trabalhando no modelo, toda essa técnica ela é mais simples, tá? Você pode ir levando camada preenchendo, então é mais rápido você fazer esse preenchimento, de escultura, bonitinho, etc. e tal. E aí a gente vai fazer uma macropolimerização. Se você mandar para o seu laboratório, o laboratório vai colocar lá no forninho dele, se houver, etc., dependendo do material e tudo mais. Aí tem várias formas de você fazer isso no seu consultório, tá? E nenhuma delas é exatamente um Brazilian Way, tá? Se você pegar o seu troquel e colocar em água fervendo por 10 minutos, isso vinha na embalagem era da Care, que acho que tinha um kit de Care Inlay Olay, que lá no manual deles, escrito bonitinho, falava fazia a sua inlay de resina bonitinho, pegava depois e colocava em 10 minutos em água fervendo. Quer dizer, você vai estar, além da polimerização das resinas, você foi confeccionando, polimerizando cada camada, faz o preenchimento final, etc, etc. E você leva o troquel, a pecinha, dentro do troquel de gesso, do modelo de gesso, você põe em água fervente durante 10 minutos. Tá? Você vai levar no modelo, tá, gente? Não vai. Quando faz esse tipo de coisa, eu faço 2 modelos, que é o tradicional. Não sei se o laboratório lá faz ou não, enfim. Mas você faz em 2 modelos. Um é o que você vai trabalhar e depois para fazer o acabamento final, perceber a sua adaptação, tudo. Porque quando você faz isso aqui, na hora que você tira daqui, você vai remover essa inlay ou essa onlay do trocal, e muito provavelmente ele vai quebrar. Ele vai quebrar, é normal, ferveu e tudo mais. E aí é legal você ter um outro modelo para continuar o trabalho, ver ajuste, acabamento, polimento. Então, a gente trabalha com 2 modelos. Tá? Isso vai para frente. Você pode colocar numa autoclave, tá bom? Pega lá, eu gosto de fazer autoclave. Eu pego, faço quando eu faço. Eu sou preguiçoso, eu mando muito para o laboratório, já vou falar daqui, tá, gente? Não é que eu faço isso também diariamente. Eu já faço algumas minhas, faço umas coisas, mas eu costumo falar que eu sou preguiçoso. Quando eu faço o quê? Eu pego, vou esterilizar lá o meu material, junto com o meu material de esterilização, eu ensaco também o meu modelo e vai para a minha autoclave, um ciclo de autoclave. O que vai acontecer? Além da minha fotopolimerização, que eu fiz durante a confecção, eu estou imprimindo o quê? Pressão e temperatura. Né? Você vai lá na autoclave, 100 quantos graus, 130 graus, sob pressão, etc, etc. Então, você vai ter, vai estar macropolimerizando com pressão e com calor, tá ok? Aí a peça sai do troquel, você vai provar, bonitinho, ela quebra, nem sempre ela quebra bonitinho com o resto, na hora que você tirar a esfarela inteira, então você precisa ter um segundo troquel, um segundo modelo para você trabalhar para fazer os acabamentos e os polimentos, tá? E aqui vem algumas, não é invenção exatamente, não são invenções, mas eu costumo falar que os meus pinos de fibra, quando eu uso meus pinos de fibra, eu guardo os fragmentos dele, tá? Não jogo fora, não.
né? Então, às vezes, quando eu preciso, e às vezes são casos específicos, essa que era uma paciente, era uma peça bastante, o que que eu fiz? Eu incluí dentro da minha peça, eu peguei um pedacinho, sei lá, um restinho de cabecinha lá, peguei o pino, cortei na medida e sobrou o cotoco. Aí eu pego o cotoco e guardo, né? E aqui foi incluído um fragmento de resto de pino de fibra. Por que você está colocando? Ah, sei lá, eu achei que fica bonitinho, eu vou ter maior resistência aqui, eu vou ter uma fibra aqui, né? Em tese, eu estou fazendo uma. Eu não vou ter só resina nessa massa, eu vou ter a resina e dentro eu vou ter um reforço de fibra nessa minha peça, tá? Você reconstrói bonitinho, tal. Olha lá o que eu falei, vai lá para o meu forninho, vai lá para o minha autoclave, embalo ela na autoclave e vai, na hora que ela sai, aquilo que eu disse, ela quebra toda, esfarela, não tem jeito, tá? Isso aqui foi um trabalho bem simples que você faz o seu, às vezes, no dia a dia, quando você quer, por algum motivo, evitar o laboratório, tá? E aqui a peça terminada, né? Depois de feita, preparada, polida, a peça está pronta. E essa peça, além da resina ter sido macropolimerizada e tudo mais, essa peça em especial, ela tem um reforço de fibra dentro dela, de um remanescente de post de fibra, tá? Então, são alternativas que você pode fazer, que você pode usá-las, né? Você pode usar tiras de fibra, aí vai depender da extensão da peça, lógico, né? Tem o tamanho também, não adianta que você inventar moda que ela não pode ficar exposta. A gente também usa muito em nossos cursos, principalmente, às vezes, fazer fixas em fibra, né? Usando a fibra, que não é bem... a gente vai acabar fazendo aqui, no caso, aqui já virou uma onlay, mas bem extenso, aqui com uma outra onlay, e a gente faz um pôntico e uma fibra no meio, fazendo, então a gente acaba fazendo essas em onlay, de novo, vai lá para a nossa autoclave, tudo, e a peça depois vai fazer o acabamento e tudo mais, vai fazer o ajuste de escultura, ajuste de contorno, de polimento e acabamento. Tá? Agora, em modelo de gesso, né? A gente faz o modelo de gesso normal, tradicional, que todos nós fazemos no nosso dia a dia clínico. Há 7 anos atrás, a Voco lançou, não está o nome aqui, eu não lembro bem, mas é Molden Silicone Mold, né? É uma silicona que você molda em alginato, é uma peça para isso aqui também, indicação de inlay, principalmente isso aqui de inlay, tá? Qual a ideia? Você vai fazer na mesma sessão, porque quando você faz a moldagem, confecciona o seu modelo de gesso, isso você precisa de uma segunda sessão. Né? A não sei que você pega o paciente pela manhã, vou fazer uma manhã toda, tudo, mas vamos lá, em condições normais de pressão e temperatura, o paciente vem, você faz o preparo, faz o provisório, molda, manda ele para casa, vai confeccionar o seu modelo bonitinho e aí vai fazer tudo aquilo que a gente já conversou até agora. Esse tipo de uso de silicona, para um modelo de silicona, qual é a ideia? É você estar com o seu paciente ali, vai moldar aquele paciente, vai confeccionar o modelo em silicone e ele está esperando ali. É rápido, né? A silicona logo polimeriza. E você, com um modelinho de silicone, você vai fazer a peça de forma indireta, fora da boca. Né? Então, vai evitar, você vai ter uma sessão clínica, você ganha uma, às vezes 2 sessões clínicas, depende do seu tipo de trabalho. Às vezes você pode, conforme a sua agenda, conforme o seu método de trabalho, você pode às vezes, fazer uma de preparo provisório, o paciente volta, vê se está tudo bem, molda e depois se mete, né? Estendendo bem, normalmente são 2. Né? Essa aqui você só faz numa, você pegou, preparou ali o modelo, tal, bacana, 2013. Né? Aí isso aqui se usa, bacana, legal. Ela não... O ajuste oclusal você vai fazer realmente na boca, porque você não vai moldar o antagonista, você não tem essa... você vai acabar fazendo mais ou menos pelos contornos, respeitando arestas, vertentes, você consegue... O ajuste final de oclusão, tudo você tem que fazer na boca do paciente, tá? Ela não permite macropolimerização. Você não pode pegar isso aqui e levar para água fervendo. Você não pode levar isso aqui para o seu autoclave, tá? Esse material ele não permite isso. Então, a vantagem é o quê? Eu faço a fotopolimerização fora da boca, posso polimerizar à vontade, polimerizar por baixo, para abrir a parte interna da peça. É mais para você ganhar uma sessão clínica e você consegue uma polimerização maior, mas você não faz macropolimerização com esse tipo de material. Tá? Mas isso não é novidade, tá vendo? Isso aqui foi em 2013, quando saiu muita bacana, coisa nova.
Para quem aqui da época do Alípio, para a época do José Gonçalves, se ele estiver por aí ainda, tinha o sistema ELS, que acho que era da Viva Dente, em 1990. Eles lançaram isso aí, mas naquela altura o da Voco falava para se moldar com bom alginato, um alginato de boa qualidade, e você insere a silicona nesse modelo de alginato. Nessa altura eram duas siliconas, uma de adição, se não me engano, e outra de condensação, que você moldava com uma primeira silicona, depois você inseria a outra silicona e fazia os modelinhos, a mesma coisa, tá? 23 anos depois, 20 e poucos anos depois, uma outra veio com a mesma proposta, né? Que seria a Voco com esse daqui, né? Que tem aí no mercado, tá ok? Então é uma ideia só se reciclando. E claro que aí a gente vai brincando, isso não é que seja exatamente ideia da gente, nem nada, tem colegas que já começam a fazer aqui, tem um monte de colega que faz, que foi feito um modelinho, então você molda ela com bom alginato, aqui uma classe 1, aí você pega a sua silicona, aqui no caso foi até uma silicona de condensação, tá? Né? Pega a mole é fluida, né? Manipula, injeta no seu modelo, vem com a pesada, leva todo o conjunto e você obtém um modelo de silicone. E aí você vai lá, trabalha com a sua resininha, e aí você tem a peça pronta no seu modelo de silicone. E essa peça você vai e leva em posição. Então, é uma outra forma. Aí você fala, pô, Arthur, mas que bacana, é tão bom quanto? Você já viu os estudos? Não, eu não vi estudos. Dá para fazer? Dá para fazer. É viável fazer? É viável fazer. Você já fez? Já fiz algumas vezes. Você faz isso todo dia? Não, o Arthur não faz isso todo dia, mas são coisas que eu posso fazer, que eu faço e já fiz. Tá? É mais barato, é mais caro? Provavelmente é mais barato. Muitas vezes você não tem aquele material, você resolveu não comprar, você pode, com o material que você tem no seu próprio consultório, dá para você fazer esse trabalho. Essa silicona ela não é tão rígida quanto a outra, essa é uma silicona de condensação, mas se você usa já uma de adição, ela tem uma rigidez maior, tá? E você faz. Isso aqui, ó, isso aqui foi uma aqui, né? Foi feita, né? Preparou e a peça foi feita até meio rapidinho. Isso aqui foi feito meio rápido, no caso que a gente viu lá e fizemos, vamos experimentar, daí ia demorar, a paciente ia ter que voltar depois, resolveram fazer, fiz uma esculturinha rápida e foi feita a peça. Está lá, acho que se não tem 3 anos, era para fazer depois de novo e está há 3 anos lá. Isso aqui foi um reparo também, tinha fraturado, não estava com tempo de retirar tudo, nem nada. Eu fiz a moldagemzinha rápida, eu tenho umas fibras aqui ainda para dar reforço, né? Aqui já vai inventando modas, né? Para dar reforço, fiz a peça e cimentou, tá? Mas essa aqui não funciona muito bem, ela não tem resistência, tá? Acabou, cúspide de suporte, tudo isso aqui foi aquelas coisas que a gente faz e fala, vamos experimentar, já que nós estamos na vibe de trabalhar com esse tipo de material, a gente estava na época fazendo muito disso, né? Conhecendo um pouco mais o material, tendo aquela curva de aprendizagem, né? Ficou um tempinho, mas não resolveu. Peças em onlay de resina composta, a longevidade desses materiais, tá? Mas as peças em metal, elas têm 50 anos de estudo, tem gente que tem... Tá, esses materiais têm, como eu falei, desde 90, 88 para cá. Então, são materiais que têm 35 anos, essas técnicas em boca. Então, se alguém falar para você que tem uma enlenholei em resina, ou até em cerâmica, tem cerâmica, você pegar na literatura, tem no início dos anos 1910, tinham gente fazendo coroas, pecinhas de cerâmica, só que não falhavam. Existe, você vai ver na história da odontologia, tem. Só que não tinha o que na altura? Não tinha cimento, não tinha adesividade, então essas peças realmente falhavam. Mas hoje, pela adesividade e pelos materiais que nós temos, nós conseguimos bastante sucesso com esse tipo de material, sem grandes preocupações, vamos dizer assim, tá? Seja em cerâmica, seja em resina, aqui no caso resina. Olha aqui, ó. Esse trabalho foi feito em 1990, 89, 90. Ó. Essa aqui é uma imagem dele com 12 anos. Essa manchinha sempre tem. Né? Essa aqui é a linha de cimentação, você faz um polimentozinho e ajeita, tá? 12 anos, aqui em 1990. A mesma peça um pouco depois, ó. 22 anos aqui, mais tarde. Né? Então, aqui com 28, aí o amalgamão está lá, firme e forte. E eu digo para vocês que essa peça continua na boca da paciente, está com 30 anos. Está fazendo 30 anos. Fala. Oi? Tá.
Essa aqui foi minha primeira onlay. Isso aqui está na boca da minha irmã, tá? Está na boca da minha irmã. Então, foi minha primeira onlay que eu fiz na minha vida. As outras que eu fiz, já fiz muitas outras que já se perderam e tudo mais. Não estou falando que todas as minhas onlays duram isso, mas é um caso que fala. Quer falar, Lípio? Oi? Não quero falar nada. Eu tô bobeira aqui, fazendo um teste aqui, tá dando merda aqui. Desculpa aí. Pode Tudo continuar. bem? Ah, tá. Tá bom. Tá, então, você vê qual é a longevidade de umas peças dessas, eu digo que dá para durar 30 anos, está durando 30 anos, tá? Pelo menos uma peça está 30 anos. Essa aqui já é uma fixa, foi feita uma fixa, né? Essa aqui foi feita em Targes Vectris, foi logo que saiu Targes Vectris, tá? É um sistema de fibra, que acho que era Vivadente, depois virou sistema Targes com não, Vectris com Adoro, aí a resina passou para Adoro, não sei que pé está isso hoje, o mercado vai mudando muito, tá? Mas foi a primeira, que era um sistema de fixas, usando resina, que era o Targes na altura, e com Vectris, que era o sistema de fibras que eles têm ou tinham, tá? Isso aqui tinha 12 anos, mas essa peça foi feita em 2002, provavelmente, por ali. 2002, por aí, tá? Então, também essa peça também está em boca, também da minha irmã, então essas que a gente consegue controlar legal, né? Tá? Há 28 anos em função, tá? Falhas, como qualquer técnica, como qualquer material pode acontecer e tem, como eu falei, não é que todas as peças que eu fiz ao longo, já fiz muitas e sei lá quantas eu fiz, e já teve peças que eu fiz e que se perdeu no meio do caminho, o paciente quebrou, saiu, enfim, né? Mas são materiais, que são técnicas que a gente pode usar e é possível durar 30 anos. É possível durar 30 anos, tá? Normalmente o que acontece são manchamentos nas bordas, porque como qualquer trabalho estético, a cimentação se dá na interface entre o material, seja cerâmica, seja resina, o que é? É um cimento resinoso. Então, mesmo que mas a cerâmica não muda de cor, a cerâmica pode não mudar de cor, mas a borda da cerâmica foi cimentada com resina composta, que é um cimento resinoso. Então, ali pigmenta ou vai pigmentar, ou é passível de pigmentar mais ou menos, de acordo com diversos fatores, mas então manchamento de bordas é comum, então se for uma região estética que pode comprometer, então pode ser, às vezes o paciente pode considerar isso uma falha, pode haver falha de união adesiva, como qualquer peça nossa, mas cada vez menos, tá? Isso eu digo cada vez menos, tá? Desgaste oclusal, como ser resina, por ser resina, materiais a trabalho de resina, a tendência é haver desgaste oclusal, que é um material que, né, ele é passível mais de desgaste do que de fratura, mas também isso aqui, a resistência desses materiais melhoraram muito ao longo desses 30 anos que eu estou falando, que a gente está contando a historinha aí, e pode ser ter fraturas, como qualquer peça, como qualquer material, tá? Já vi fraturas de metal, já vi fratura de coroas de metal, tá? E essas fraturas podem ser do preparo, você, pode ser do material que você está usando, pode ser às vezes da prova. Hoje, é raro você fraturar uma peça na prova, mas quando há 30 anos atrás, quando começamos a usar essas técnicas, era muito comum, na hora de provar uma peça, ela falhar. A gente estava na curva de aprendizado, a gente não conhecia o material, não sabia fazer o preparo, o material ainda era diferente, hoje os materiais já são mais adequados, tá? Então a gente vê aqui o material em lenho, além de cadicana, esse é um trabalho da literatura, depois de 10 anos, é um trabalho de 2013, bem interessante, é um trabalho longo, com vários casos, então daí fratura, pode fraturar, pode desgastar, manchar, enfim, são coisas que acontecem com qualquer trabalho que nós temos, de novo, né, a linha de cimentação, tal, uma fratura, e aqui eu diria que essa paciente, eu lembro que isso aqui foi antigo, muito antigo, um trabalho da década de 90, fraturou a peça e era amplo, e aqui foi erro de indicação, o paciente de mordida aberta, começava a tocar depois de pré, eu acho que também teve uma indicação ruim, paciente, eu sabia que a indicação não era precisa, paciente também sabia, e teve insucesso, foi isso que resolver, enfim, tá? Pode acontecer, também indicação, às vezes, tudo mais, tá? Eu acho que é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Aqui está de novo nossos contatos. Eu não sei se foi muito rápido ou não. Acho que foi mais ou menos o que a gente tinha previsto, fazer uma aulinha de uma horinha, né? Um tempo de uma horinha. E
não sei como é que estão as coisas, se tem alguma dúvida que ficou, não sei. Felipe, você ficou muito quieto, cara. Eu estou perdido agora, como é que eu volto O aqui? que aconteceu foi o seguinte, começou uns pipocar uns problemas de conexão aqui, o pessoal começou a me chamar no particular. A nossa conexão do YouTube caiu, não deu para o pessoal acompanhar por lá. Aí eu percebi que eu olhei aqui, ela estava parece que fora. Então, o Marcelo também caiu, ele sumiu, desapareceu. Eu não sei o que Ah, então foi por isso. O YouTube caiu junto com o Marcelo. eu Estava acho, com ele. exatamente, eu acho que ele deve ter um problema de luz, alguma coisa assim, sei Não, lá. eu tô aqui, professor. Ué, Porque o YouTube ele parou, deve ter parado. Eu percebi que eu estava com meu celular aqui. eu te mandei uns recados, você não respondeu, eu pensei que você tinha caído junto com o Não é que o YouTube. celular tá carregando na sala, mas eu tô aqui. Ah, então. Tava mutado só. Aí o pessoal Então, tá começa a mandar mensagem no particular, a gente começa a ter que tentar resolver os problemas individuais, fica complicado, né? Mas acho que é isso. universo. E aí, gente, como é que ficou isso daí? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação à Oi, aí. cimentação, tudo bem? Em relação à cimentação destas peças, eu posso usar uma resina flow, por exemplo? Então, há quem use resina flow, tá? Quando a peça é pequena, mínima e tudo mais. Tá? Agora eu vou te falar o que eu penso disso. Tá? Eu vou falar o que eu penso e por um acaso, até estavam com a Lipe hoje minha manhã, eu fiquei brincando de fazer corpinho de prova aqui em casa, que eu quero ver se eu monto um videozinho falando sobre fotopolimerização. E eu peguei resina composta. Vai ouvindo aí? Tá acompanhando, Eric? Alô? Eu tô assim, aqui tá um idiota com forró aqui perto aí. Tá bom. Eu vou falando, depois qualquer. O que eu fiz? Eu fiz isso eu já tinha. Isso que eu vou falar, eu já fiz há muitos anos atrás. Mas hoje eu resolvi fazer de novo. Peguei 3 tipos de resina: uma resina dentina, uma resina bore e uma resina esmalte da mesma marca comercial. Fiz umas pastilhas de 2 milímetros de espessura, mais ou menos, tá? Mais ou menos 2 milímetros de espessura. E o que eu fiz? Eu peguei aí eu tenho um radiômetro que mede a potência e radiância. Aí quem sabe bem disso é o Tarcísio, né? O quanto ele emite. E eu coloquei em cima do radiômetro essas pecinhas de 2 milímetros e apliquei a luz. Um valo, tá? Um valo com 1.300 mais ou menos de potência, estava no modo baixo. E pus no radiômetro. Quando você punha, tá? Dava um valor. Aí o que acontece? Na hora que eu colocava o botãozinho de 2 milímetros, essa potência do outro lado foi para 0. Ou seja, quando eu punha a luz, tá? Direta, ela media 1.300, tá bom? Aí eu pegava e depois punha o botãozinho de resina, de 2 milímetros aproximadamente. Vamos pensar assim que 2 milímetros é uma espessura de uma peça dessa hoje? Em alguns pontos, com certeza, em outros não, e hoje a gente trabalha com menos de 2 milímetros. Não vou discutir isso, mas vamos lá, pensando numa inlay que tem a caixa oclusal, ali para pegar 2 milímetros, 2,5, não precisa muito. Uma onlay, então, que tem uma cúspide comprometida, é um abraço, muito mais que 2 milímetros, tá? E a luz do outro lado, então, ela caía para 0. Aí eu peguei e pus o meu valo lá em 3.300 miliwatts. Só na de esmalte que ela foi para 300 do outro lado. Ou seja, ela perdeu 90 e poucos %. Onde eu quero chegar é que, se eu estou cimentando uma peça que tem uma espessura boa, tem uma espessura de resina, ou porcelana, seja o que for, a luz que me atravessa aquela peça, ela chega do outro lado. É um número que a gente já tinha, de 5% a 10% apenas. Entrou 100% aqui do outro lado. Se eu estou usando um cimento lá, o que seria, no caso, uma resina flow é uma resina e ela é fotopolimerizável, concorda? Sim. É. Sim, concordo. Bem, então ela precisa de energia. Aí então, se a luz não chega lá, conversão não converte esses monômeros, né? Perfeito, é isso aí. Então, Entendi. por isso a gente indica para essas peças normalmente um cimento dual. Por quê? A minha luz, chegando ou não chegando, ele vai polimerizar.
e depois eu vou dar muita luz em cima dele com mais tempo, ou eventualmente uma potência maior. Eu não confio. Ah, mas é uma fininha, não sei o quê. Bom, uma fininha tal, talvez vá. Mas não é o indicado, tá, Eric? Realmente a gente tem que cair no cimento dual ou até químico. Né? Se você achar um cimento químico, você pode usá-lo. Só dependendo de fotopolimerização nesse tipo de peças, eu não me agrada. E aí vai para outra situação, viu, Alípio? Que é a história de você polimeriza ou não o nosso agente adesivo. Tem colegas que falam, ou tem correntes que falam que a gente tem que aplicar o sistema adesivo, e aí o que a gente faz? Não polimeriza, porque como a peça ela encaixa, se eu polimerizar o meu sistema adesivo, ele vai formar uma película. E formando essa película, ele pode desadaptar a minha peça. E aí a minha peça vai estar desajustada, etc, etc e tal. Eu caio na mesma situação, tá? Eu imagino eu pegando minha peça, fazendo o sistema adesivo, condicionando os tecidos, aplicando meu sistema adesivo, que é fotopolimerizável, tá bom? E aí eu vou colocar um agente cimentante, vou colocar a minha peça e eu venho com a minha luz. E não vai chegar lá embaixo. Ah, mas que quando forma os monômeros, eles estimulam o outro. Eu, com certeza, estou com o meu sistema adesivo prejudicado, monômero livre, e enfim. Então, você quer usar você vai usar o quê? Você vai usar, então, ou um adesivo dual, que tem a cura química, que além da polimerização tem a cura, isso existe, você pode ter alguns que são até transformados, né? Você põe um catalisador e ele se transforma de fotopolimerizável para dual, tá? Mas por isso que eu te falei agora, eu digo que só vem reforçar o que eu penso, que é o tradicional, usar cimento dual. Não sei se o Universo apitou alguma coisa aí, o Universo não tinha te visto. Então, não sei se alguém tem algum comentário, mas preferencialmente... Posso falar alguma coisa? Não, tá ok. Aí nós Tá temos a nossa briga. Virou bagunça. Uma das soluções de você fazer a peça indireta é exatamente essa: diminuir o risco de monômeros livres penetrando na polpa. Então, você não tem lá aquela massa imensa da resina polimerizando dentro da boca, você faz a sua proteção da forma que colocou o ionômero lá na parte mais profunda, aplica o seu sistema adesivo e você diminui, então, esse risco de monômeros livres, porque a peça foi toda polimerizada fora, né? Então, essa seria uma das funções. Se você utiliza um cimento fotoativado e a sua luz não é suficiente para alcançar lá no fundo, todo aquilo que você trabalhou para não ter monômeros livres, você estragou na cimentação, né? Você permitiu que ficassem monômeros livres para penetrar na polpa. Eu não sei se alguém mais da equipe tem algum comentário para fazer, mas eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Eu acho que até o Mauro queria fazer um comentário, ele comentou alguma coisa. É um problema quando ele vem fazer, eu fico até com medo, arrepia aqui, ó. Arthur, você sabe que eu não consigo falar. Eu fiquei quieto até agora, hein? Você tem que me dar os parabéns, cara. Agora eu fiquei abismado, rapaz. Não, só para tirar essa dúvida, aí. Ele é muito atualizado. O pessoal costuma perguntar assim, e se for flow tipo book, que eu preciso de menos luz, quer dizer, os caras só colocam a gente na fogueira, né? A questão é a seguinte, existe uma característica diferente entre os cimentos em geral e toda resina restauradora, como as flow, que é exatamente aquilo de tenacidade. Então, muita gente não entende esse processo. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, minha internet está ruim. A tenacidade diz o seguinte, quando você tem o cimento, a parte orgânica da parte polimérica do cimento, ela é mais borrachoide, vamos falar assim para a gente entender melhor. E das resinas restauradoras, elas são a natureza do cimento, ela é melhor com relação a suportar carga mastigatória. Então, a aplicação estaria incorreta, a despeito de eu conhecer vários e vários professores e profissionais, assim como você falou, né, que usam cimento flow e tem sucesso, fantástico, exatamente. Então, quer dizer, na verdade, o importante é ser feliz, viu? Tomar um vinho e ser feliz, né? É isso que eu queria falar. Mas olha, eu não sei, Mauro, foi mesmo, hoje mesmo eu fiz isso, até mandei para o Ali, para os números, falei, olha só, rapaz, o que a mim, é aquilo que eu falei, assim, se você se sente seguro em usar uma determinada técnica,
Se você usa essa técnica e ela funciona, como você falou, seja feliz. Não vamos discutir. Agora, baseado, nem vou falar em estudos científicos que eu li, que trabalho isso. Não, eu brinco. Às vezes, você sabe, né? Eu não pus no café, viu, Mauro? Eu não pus ainda no café, tá? Mas eu gosto de brincar e fazer as minhas Quando você começou a ali, falar, tá? eu achei que era no café. Eu tinha Não deu tempo ainda. Eu fiz hoje de manhã, Mauro. Esse não vai pro café. Mas assim, quando você põe de um lado e você vê que do outro lado a luz não chega, puxa, eu me preocupo, cara. Eu não sei, eu não me sinto seguro. Então, para mim, precisa chegar energia para aquilo tudo, de alguma forma, se ativar, ou ter um bom início, né? Então, um ponto importante da gente abordar aqui é que no uso dos cimentos dual, né, a gente faz o quê? A gente faz a aplicação do cimento dual e muitas vezes a gente já aplica a luz. Isso não deve acontecer. A gente tem que deixar um tempo para esse cimento iniciar a sua presa química, né? Então, sempre tem que esperar um pouquinho. Você aplica o cimento depois da manipulação, espera uns 2, 3 minutos para que ele tenha a sua presa química iniciada e depois é que você polimeriza. Né? Até acho que lá na sua época, no início, não era assim, lembra? Não, a gente polimerizava direto. Né? A gente lembra disso? Os erros. A gente E uma vez eu lembro direitinho, eu estava no sindicato, lá com o Dirceu, tudo, eu peguei e fiz essas minhas brincadeirinhas, e põe luz, tira a luz, e não sei o quê, eu não lembro, não sei, não foi no café, não. Mas teve um resultado que eu falei, caramba, isso aqui está esquisito. Talvez fosse devido a isso, que tinha que dar aquele tempo de iniciar uma certa polimerização e depois ser, né? Mas antigamente falava para você usar logo. Exatamente.